Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aí, meu aluno, minha aluna, à nossa última aula da disciplina de Programação para a Web 2. Parecia que não ia chegar na última aula, mas você viu, nós chegamos, né? Vamos caminhando devagar aí. E hoje a gente vai trabalhar com um assunto novo, tá? Na aula passada, na sétima aula, nós finalizamos então o que nós tínhamos para trabalhar com vocês com o e-commerce, tá? Então, foram 3 aulas, né? Vocês viram que foram o e-commerce parte 1, 2 e 3. Então, a gente trabalhou bastante, discutimos sobre o banco, os relacionamentos, né? Passei algumas atividades para que vocês implementassem. Aliás, não recebi nenhum e-mail de customização, né? Lembrando aí que eu deixei a dica, né? Para que se realmente alguém tiver a ideia, né? De fazer alguma melhoria no e-commerce e me mandar, né? Eu vou ficar extremamente gratificado aí com isso, ok? Então fica aí mais uma deixa para vocês, tá? E hoje então a nossa última aula a gente vai falar de um assunto novo, vamos falar de um framework, tá? O Hibernate, para trabalhar aí com acesso, com conexão, né? E com atualização do banco por meio de uma aplicação. Hoje a gente vai utilizar um NetBeans. Tudo bem? Então, nós vamos trabalhar com a linguagem de programação Java, com a ferramenta NetBeans e com o framework, tá? Do Hibernate. Tudo bem, pessoal? De acesso a banco, conexão e atualização da nossa base de dados. Vamos lá para o quadro, então, por gentileza. Então, hoje aí, não que é um conteúdo mais simples, né, mas vamos deixar a aula aí com um assunto novo, né, para ficar um pouco mais leve e a gente conseguir, então, fechar a nossa disciplina aí com chave de ouro também, porque nós vamos falar de um framework importante que faz aí, né, um dos frameworks disponíveis no mercado para você utilizar na sua aplicação, seja ela desktop ou web, tá? Vamos lá, então, falando aí, ó, somente fazendo a leitura para vocês, né? Nesta aula, vamos construir uma classe dentro de um projeto no NetBeans. A gente vai trabalhar com Section Factory, tá? Então, quando chegar aí no conteúdo, durante essa aula, a gente vai falando e vai destrinchando o conteúdo para vocês. Programação, então, a linguagem vai ser Java hoje, tá? E aqui o que eu fiz? Eu fiz alguns recortes das telas, das configurações, porque, na verdade, quando a gente vai trabalhar com esse framework, né? A única coisa que você precisa fazer depois que você criou um projeto dentro do NetBeans, lembrando que isso aqui também funciona com o Eclipse, tá? O Eclipse é uma outra ferramenta aí para vocês trabalharem também com a linguagem de programação Java. Quem é do mercado sabe, tá? Então funciona com o Eclipse também. Por que então que nós estamos trabalhando com o NetBeans? Pelo simples fato dele ser mais completo do ponto de vista que quando você baixa e instala, quando você coloca o JDK na sua máquina e faz a instalação do NetBeans, ele já vem mais completo, tá? Qual que seria a desvantagem? Ele é mais pesado. Mas hoje em dia, né, nossas máquinas aí, elas estão com bom suporte de infraestrutura, de hardware e de memória. Nós não precisamos nos preocupar tanto com isso como antigamente, né, como aí há 15, 20 anos atrás. Então, depois que você criou um projeto, eu vou falar sobre o NetBeans porque nós vamos fazer a parte prática dessa aula de hoje no NetBeans, tá? Então, depois que você criou o projeto de aplicação simples, tá? A distribuição que nós vamos utilizar nesse projeto é o Java SE, Standard Edition. O que significa então Standard Edition? É uma edição padrão, né? Então nós temos várias distribuições dentro do Java, não vou ficar falando aqui sobre todas elas, mas vocês sabem que tem o Java SE, o Java ME, o Java EE, tá? E aqui é o simples, é uma aplicação simples. Colocou lá, aí você vai criar. Ele vai te dar uma classe principal, se assim você tiver marcado a opção também, isso é parametrizado. E após isso, aí você vai começar a trabalhar com os arquivos de configuração do componente, do framework, tá? Então, nessa janela, aqui é somente para criar o projeto. Eu vou avançar aqui, né? E aí a gente vai começar a falar dos arquivos de configuração. Então, nós temos aqui os tipos de arquivo. Aqui a gente já está falando sobre o Hibernate. Então, colocou aqui, selecionou aqui Hibernate e aí vai aparecer essa caixinha de diálogo aqui, mostrando para você os tipos de arquivos disponíveis de configuração do componente.
Tá? Então ali você vai ter assistente de configuração do Hibernate, assistente de mapeamento do Hibernate, tá? Assistente de engenharia reversa, o arquivo de pojos e banco de dados e o Hibernate útil.java. Então dessas 5 configurações que eu citei para vocês, é preciso trabalhar com pelo menos 4. Então a gente vai fazer um exemplo prático na aula de hoje, trabalhando com essas 4 configurações. Você vai ver como é simples, não tem mistério, tá? Qualquer um consegue fazer um projeto com uma tabelinha simples, né? É lógico que a gente vai ter a parte do banco, então eu vou mostrar para vocês hoje. Até a aula passada, a gente estava trabalhando com o banco de dados MySQL, certo? Será que o professor vai trocar o banco? Não, a gente vai continuar trabalhando com o banco de dados MySQL. Só que agora, não mais por meio do browser, pelo PHPMyAdmin. A gente vai trabalhar com esse banco aqui como serviço instalado na máquina mesmo, ok? Porque depois que você faz a instalação do banco, além dele te possibilitar trabalhar com uma ferramenta gráfica, ele já traz o client, tá? É como se fosse uma interface, né, do banco para você trabalhar com prompt de comando. Então é só você ir ali no iniciar do Windows, digitar client MySQL que ele já vai abrir a interface ali, né? Não é uma interface gráfica, é uma interface de modo texto. Similarmente ao DOS aí, mas é bem tranquilo, é muito mais rápido até. E aí a gente vai criar um banco, né? Nós vamos criar uma base dentro do MySQL, vamos criar uma tabelinha lá dentro, e aí a ideia é fazer uma aplicação no NetBeans, conectar com essa base de dados e fazer um insert lá. Só que nós não vamos mais precisar nos preocupar com os códigos fontes das instruções SQL. Essa é a grande sacada aqui desse framework, desse componente. Tá? Então, ele vai controlar para você a discussão que se tem, né, no mercado, tanto no mercado quanto na área acadêmica, né, até onde, né, é viável, até onde é indicado você trabalhar com um framework no seu projeto. Então isso vai depender muito, vai depender de vários fatores, tá? De vários. O que você tem que analisar é sempre as vantagens e desvantagens. Então, você vai ver que na aplicação prática vai ter vantagem assim de sobra, porque quase não tem código-fonte. Você não precisa se preocupar, por exemplo, com os comandos em SQL. Isso é fantástico. Você vai colocar um ponto save lá, pronto. Você vai ver que a aplicação já vai salvar os dados do banco. Então isso é ótimo, né? Qual que é a contrapartida? Ou seja, qual que é a desvantagem desse processo, da automatização a esse ponto, né? E isso você tem toda vez que você decide colocar um framework para fazer alguma coisa, né, no seu sistema. Então não é você que vai desenvolver isso aí, é o framework que já está pronto que você vai colocar lá para tomar conta desse serviço, dessa parte do sistema. Qual seria a desvantagem? Uma desvantagem, né, principal aí é que você vai ficar na mão do fabricante, correto? Concorda comigo? Se acontecer algum problema, né, você não tem acesso a esse desenvolvimento, você não sabe, você não tem como você dar manutenção nesse código. Por quê? Porque é um pacote de serviços que você está utilizando no teu software, no teu sistema. É um componente, é um framework. Então você tem que analisar se isso é viável ou não. Tá? Então compensa, por quê? Porque você vai ganhar, por exemplo, em tempo, né? Você vai ganhar em desenvolvimento, você vai ganhar em agilidade, você não vai ter que construir uma coisa que já tem pronto. Tá? Só que, de repente, você pode perder aí quando acontecer algum problema. Né? Então, qual é uma outra dica, né, que os desenvolvedores utilizam e até seguem? Utilize um framework que tenha um suporte. E esse suporte tem que ser pago para ser bom. Certo? Então, se o suporte estiver pago, ok. Aí você tem uma garantia aí que se acontecer alguma coisa, se der algum problema, se o sistema parar, porque se o teu sistema parar, o teu cliente também para, né? E isso não pode acontecer. Então, você tem que ter um suporte pago para ajudar você a resolver esse tipo de problema com os frameworks. Não estou falando especificamente agora do Hibernate, mas sim de todos os componentes, os frameworks de terceiro que você coloca, que você decide então colocar no teu sistema.
Fechando esse pequeno parênteses aí, falando sobre componentes, eu já me antecipo, porque toda vez que nós vamos dar essa aula, vem algumas perguntas nesse nível, ok? Então, se de repente ficou alguma coisa aí, não ficou muito claro, manda sua pergunta aí que a gente tenta te ajudar. Aqui, então, vai ser a tela que vai disponibilizar os tipos de configuração, como eu estava comentando com vocês, do que você tem, né, para fazer aí na questão do componente dentro do seu projeto, do Hibernate. Então vamos avançando aqui, ó. A primeira configuração, então, o assistente de configuração do Hibernate, onde você vai informar ali o driver de conexão. Como a gente vai trabalhar com linguagem de programação Java, né, a conexão utilizada aqui é o JDBC. JDBC, tá? Ou Java Database Connector, tudo bem? E aí você vai abrir aqui, tá? Mantendo as configurações iniciais, ou seja, nessa tela aqui não tem necessidade de você alterar nenhuma parametrização aí do Hibernate. E aí você vai conectar, né? Você vai colocar aí a string de conexão, ou seja, né, onde que está alocado o seu banco. No caso aqui, nas nossas aulas, a gente está desenvolvendo tudo localmente, então onde está o banco? Na sua própria máquina. Localhost, ele vai colocar aqui o nome da base de dados, o usuário que está conectado lá pelo banco e a senha, ou seja, os parâmetros aí que vocês conhecem bem de uma string de conexão padrão, de qualquer linguagem, né? Se fosse uma outra linguagem também, você também teria essa string de conexão, que em suma é sempre isso, né? Gira sempre em torno disso. Local, onde está o banco, ou seja, IP da máquina, no nosso caso, localhost sempre. O nome da base, você precisa informar, usuário e senha, né? Se de repente o banco estiver instalado na sua máquina com senha, porque tem essa opção também. Aí a próxima configuração aqui seria da engenharia reversa. Tá? Aqui ainda faz parte da primeira configuração, onde você tem que trocar ali nas propriedades diversas, o valor da propriedade por padrão, ele vem selecionado GTA aqui, ó, tá? Você vai trocar por thread, tudo bem? Então se trocou por thread ali, a primeira configuração está ok. Dando sequência, a gente vai para a segunda configuração necessária. Lembra que eu falei que são 4, né? A segunda configuração que você vai ter que mexer aí dentro do seu projeto é a configuração da engenharia reversa. Então está aqui embaixo para você, ó, busca informações no banco de dados para a criação do ORM, objeto relacional, né? Object Relational Mapping, certo? Então ele vai fazer aí o que nós chamamos de conexão com o banco. Em suma, aliás, a conexão foi feita na configuração anterior. Aqui ele vai buscar, uma vez conectado, ele vai ter acesso aos objetos que você tem no banco. Então se você tem lá, por exemplo, no nosso sistema de e-commerce nós tínhamos 7 tabelas. Ele vai mostrar as 7 tabelas nessa configuração aqui e vai deixar você escolher qual que você quer colocar no projeto ou não. Você vai ver que tem até uma opção lá para ele incluir as tabelas relacionadas, que nós estávamos chamando no nosso sistema de e-commerce como tabelas dependentes. Lembra? A tabela de produto, ela tinha 2 tabelas dependentes dela. Lembram disso ou não? Para eu cadastrar um produto, eu tinha que cadastrar uma categoria e uma marca. Então, são tabelas dependentes da tabela de produto, por exemplo. Então, aqui também tem uma opção para isso. Então, você vai selecionar as tabelas que você quer importar para o seu projeto, porque eu posso querer importar uma só, ou então, né, ou então 2, 3, ou então uma parte, um módulo do meu sistema, ou a base inteira. Então, ele te dá essa opção. E feito isso, essa configuração aqui está concluída também. Então é bem simples, você vai ver, né, que é tranquilo aí para você fazer isso. O que vai dar um pouquinho mais de trabalho é a parte do código, tá? Mas como eu disse, não é grande, tá? Não é grande, simplesmente porque também nós não vamos estar trabalhando com a instrução insert into, por exemplo. A gente vai fazer um exemplo para inserir um registro no banco. Se a gente fosse trabalhar normal, né,
sem um framework, sem usar o Hibernate, iríamos fazer como? Iríamos fazer através da instrução SQL insert into, né? Então, você colocar lá, isso aí acarretaria mais linhas de código no seu código. E essa é a vantagem que você vai ganhar também utilizando esse componente que eu vou mostrar para vocês aqui. Bom, gerando arquivos do mapeamento da classe, a próxima configuração é essa aqui do pojo de dados, aonde ele vai trabalhar aqui com o encapsulamento. Está um pouquinho para trás do Antônio ali, mas você vai ver ali que é o gets e sets. Tá? Então, trabalhando aqui com os gets e sets, você já tem que ter em mente que nós estamos fazendo o quê? A proteção dos atributos privados da classe. Trabalhando então com a publicação de cada atributo do acesso à gravação e retorno do valor que está gravado no atributo privado pelos métodos públicos. Então, gets e sets. Então, nessa configuração aqui, onde você vê lá que está escrito pojos de banco de dados, ele vai criar a nossa classe BIM. Por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui de cadastro de veículo, tá? Coisa simples. Então, vai ter lá o código do veículo, a descrição, a categoria e o valor, ok? Tá. Então, essa configuração aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai criar uma tabela BIM desse veículo. Então, provavelmente, ele vai criar lá uma classe, uma tabela não, uma classe, tá? Ele vai criar uma classe de veículo, onde essa classe ele vai criar um atributo para cada campo dessa tabela de veículo, correto? E vai fazer o encapsulamento. Então, para cada atributo privado, 2 métodos públicos. Um para gravação, que são os sets, e outro para recuperação, que são os gets. Tá? Então, é nessa configuração aqui. Já vou mostrar para vocês, quando a gente for mexer na parte prática ali do nosso projeto da aula de hoje. E você vai acompanhar, então, né, que é nessa configuração aqui que ele faz isso, que ele vai criar a classe BIM. Teoricamente, né, isso você tem que fazer se você for programar orientado a objeto, que é o nosso intuito, certo? Então, esse componente ele também já cria isso daí automaticamente, desde que você faça essa terceira configuração aqui, que é de pojos de banco de dados. Perfeito? E aí vem a última configuração necessária, que é a parte aqui do útil, tá? Para controlar justamente a parte da section factory, da seção. Então, a gente vai trabalhar com uma seção dentro desse projeto. Então, nós vamos startar a seção. Através de um método, a gente vai pegar ali alguns parâmetros que são necessários para que esse exemplo possa ser concluído, para a inserção dos dados, né, dentro do registro na tabela. Então, essa configuração aqui é responsável também por fazer aí o tráfego das informações. É essa configuração aqui que vai possibilitar trabalhar com a section, que é como se fosse o foco aí do nosso exemplo para gravação, né? Para tráfego aqui, ó, tá vendo? Para o tráfego das informações da aplicação para o banco. Então, é ela que vai controlar. E é uma configuração também super simples, tá? Você define ali, depois que você clicou aqui, né? Na categoria aqui do Hibernate, você vai selecionar essa configuração. Essa é a única configuração que vai criar uma classe .java, fora ali do pojo de dados que ele vai criar a classe BIM, né, que também é .java, mas esse cara aqui ele vai criar o nosso esquema da classe para trabalhar com seção. E a partir daí, o teu projeto está pronto, né? Não pronto para ser executado, mas está pronto na questão da configuração. Aí você vai para a classe de teste, ou seja, a classe principal que tem o método main, e aí é só você colocar algumas linhas de comando para que o nosso projeto esteja funcionando. O que você tem que fazer lá? Instanciar a classe BIM, passar valores para os métodos sets, ou seja, eu quero inserir, por exemplo, um aluno. Então, a gente vai criar alguns campos, você vai ter que passar através dos métodos .sets o valor que você vai querer inserir. Por exemplo, eu quero inserir lá o aluno o Antônio como um aluno. Então, eu vou passar a matrícula dele, o nome dele, a cidade, o estado, por exemplo. Campos básicos. Então, tem que passar isso aí para os sets. Instanciou a classe BIM. Passou esses dados para o método set da classe BIM, acabou.
tá? Aí são 3 linhas. Um é para iniciar a transação, tá? O outro é para você salvar e a outra é para comitar. Acabou, a gente vai fazer o teste e você vai ver que vai funcionar. Certo? Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa aqui para frente. Ó, não tem mais nada porque realmente acabou aí a parte de configuração. Então vamos para a parte de implementação do nosso sistema, do nosso projeto, do nosso exemplo. Então vamos lá para o Note agora. Ok. Aí você já está vendo as ferramentas que eu vou utilizar nessa aula de hoje. As duas estão abertas aqui, tá? NetBeans aqui por trás. E aqui o cliente do banco que eu disse para vocês. Inicialmente, vamos começar aqui a fazer a parte do banco, tá? Então vamos lá, vou dar um exit aqui. E vou mostrar para vocês como é que eu faço para entrar aqui na interface de banco. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui o services.msc, porque lembra que eu falei aqui, ó. Nós não vamos mais utilizar o phpMyAdmin, que é pelo browser. Então, o MySQL tem que estar instalado. Porque pelo browser, né? Como é que estava funcionando lá? Pelo browser, a gente estava vendo... Deixa eu alterar aqui, peraí. Pelo browser, a gente estava vendo ele através do Champ, lembra? Então, nós fizemos a instalação do Champ na máquina e ele já trouxe aí com ele o phpMyAdmin, que é a interface do banco para você trabalhar ali web. Tá? Quando a gente vai trabalhar com o NetBeans aqui, você tem que instalar ele como serviço. Então, ele tem que estar instalado na máquina mesmo, ok? Não pode ser só pelo Champ. Então, se eu procurar aqui, ó, MySQL, eu vou trabalhar com um zoom aqui e vou mostrar para você que ele realmente está instalado aqui na máquina como serviço. Aí ele está iniciado. Tá vendo? MySQL iniciado. Ok? Abri os services aqui da minha máquina. Estou utilizando aqui o Windows 7, né? Mas isso aqui também se consegue abrir pelo Windows 10 e enfim. Beleza? Feito isso, o que ele vai fazer? O que ele vai trazer na sua máquina aqui? Ó? Esse carinha aqui, ó, que é o client. Olha só. MySQL Command Line Client. Tudo bem? Então, ele já vai ficar aqui. Se não ficar, só você digitar ali MySQL que ele vai aparecer. Ó. Deixa ele pesquisar aqui, ó lá. MySQL Command Line Client. E tem outras interfaces também, interface gráfica, né? Para você trabalhar com bancos MySQL também. Vamos abrir esse cara aqui. E ele vai abrir uma interface aqui tipo DOS pedindo, ó. Como na instalação do MySQL como serviço eu coloquei senha, ele está me pedindo a senha aqui. Vou passar a minha senha, que é professor, tá? E ele vai logar para mim. Aí, linguagem de banco, tá? Então, vocês estão no 5º semestre aí, né? 4º e 5º, vocês já tiveram disciplina de banco. Creio eu que vocês já sabem um pouco de comando SQL, mesmo porque nós trabalhamos no projeto e tudo mais, né? Vamos verificar aqui como é que está, então, o nosso banco, ó. Eu vou colocar aqui show database, né? Então, um comandinho aqui para eu mostrar todos os bancos disponíveis, todas as bases de dados disponíveis aqui. Olha só, eu tenho algumas, certo? Você viu que tem Macedo ali, ó? Tá? Por que tem Macedo aqui? Por causa do banco nosso que nós trabalhamos com o e-commerce. Se eu der aqui um use Macedo para logar dentro da base de dados Macedo e colocar aqui, por exemplo, show tables, olha só o que ele vai me mostrar. As tabelas do nosso e-commerce, tá vendo que bacana? Você consegue enxergar por aqui também, beleza? Vamos dar um show databases novamente aqui. Isso. Vamos criar então uma base de dados nova para o nosso exemplo, ok? Então, create database. Comandos simples, tá? A gente não vai fazer pelo botão direito, não. A gente vai codificar aqui mesmo, tá? Mas é tudo coisa simples. Create database. Então, vamos dar um nome aqui para a nossa base de dados. Vamos dar o nome da nossa base de dados de aula 8, né? Que é a nossa última aula aí, aula 8. Tá? Nome do nosso banco, então, da nossa base de dados, aula 8. Ponto e vírgula, nunca pode esquecer aí, final de linha de comando, né? Da linguagem SQL aqui também.
Isso, beleza. Criou. Agora eu quero logar nessa base. Então, use aula 8. Ponto e vírgula, ó, database change. Então, loguei na base. Agora eu quero ver o que tem dentro. Show tables. É lógico que ele não vai mostrar nada, porque nós acabamos de criar a base. Ó, olha lá, empty. E eu vou criar uma tabela aqui para já preparar para o nosso exemplo. Certo? Então, vamos lá. Create database, não, create table, né? Vamos dar o nome da nossa tabela de aluno. Então, vai guardando essas informações aí que são importantes, ó. Nome da base, aula 8. Nome da tabela vai ser aluno. Como é que eu faço para criar uma tabelinha aqui, né? Um create table. Acredita aí que o aluno que quer se formar, né, algumas coisas não pode deixar de saber. Por exemplo, tem que saber criar uma base, tem que saber criar uma tabela, tem que saber conceito de chave primária, isso falando de banco, né? E tem que saber lá as 4 operações básicas, né? Que eu tenho que saber inserir um registro, consultar, alterar e excluir. O que eu tenho que saber de algoritmo? Tenho que ter noção de lógica, eu tenho que saber trabalhar com funções, passar a função por parâmetros, saber que é uma função que me retorna um valor, saber que existe um procedimento que não precisa retorno, né? Algumas coisas, então, básicas, é tudo básico, ok? Então, vamos lá. Create table aluno. Quem nunca fez isso, né? Abre parênteses e aí eu vou começar a colocar aqui os campos da minha tabela. Vamos criar uma tabelinha aqui de 5 campos, ok? Então, bem simples mesmo. Vamos lá, a primeira coisa, já que nós vamos criar uma tabela de aluno, vamos criar aqui o primeiro campo de matrícula, tá? Esse campo aqui vai ser do tipo inteiro e eu quero que ele seja de preenchimento obrigatório. É claro que a matrícula vai ser de preenchimento obrigatório porque eu vou transformar esse campo aqui em chave primária da tabela também. Mas ainda assim eu quero forçar ali, ó, not null, então não pode ser nulo. O que eu fiz? Coloquei esse campo aqui como preenchimento obrigatório. Se não passar valor nesse campo aqui de mat, não grava a tabela. É uma regra que eu estou colocando aqui. Próximo campo, vamos criar aqui, vamos pedir o nome do meu aluno. Então o nome é um campo textual, então varchar, banco de dados aí, e vou manter aqui sempre o size de 100, né, 100 caracteres. E também eu quero que o nome seja obrigatório. Not null. Perfeito? Mais um campo aqui. Vamos colocar telefone, né? Telefone. Não, vamos colocar e-mail, né? E-mail. Então, e-mail, vou deixar tudo junto ali, e-mail. Vai ser um varchar, porque eu tenho, né? Eu posso ter número no e-mail, né? Eu tenho o caractere arroba, né? Então tem que ser textual também. Varchar, vamos colocar aqui 100 também, vamos colocar por padrão aqui todo o campo textual. Um caractere de 100, né? Not null. O e-mail, né? Ainda não é todo mundo que tem e-mail. Pode ser que alguém ainda não tenha e-mail. Nossa, professor, mas né, hoje não tem como. Eu também concordo com você. Não tem como alguém não ter e-mail. Mas, por exemplo, a minha mãe, que está com 80 anos, ela não tem e-mail. Né? Então, ainda é possível pessoas não terem um e-mail. Ainda é possível. Então, eu não vou deixar, pensando nisso, eu não vou deixar o e-mail como preenchimento obrigatório. Então, o que eu faço? Né? Eu coloco yes, null aqui? Não, né? Eu simplesmente omito essa informação. Ó. O e-mail, eu vou colocar só o tipo, vírgula aqui e vamos para o próximo. Isso vai fazer com que esse campo seja de preenchimento facultativo. Eu posso preencher ou então não. E aí vamos criar, eu falei que iam ser 5, né? Vamos criar mais 2 aqui para fazer 6. Vamos colocar cidade e estado. Então, campo cidade, varchar de 100, not null também. E o estado, vamos colocar aqui o F, unidade federativa, e aí vamos colocar varchar de 2, né? Pelo menos o estado a gente sabe que não pode ser diferente de 2, tem que ser, né? Sempre são 2 letras aí para formar a sigla, né? Not null. O estado também vai ser not null. Perfeito, eu acabei de colocar os campos aqui, tá tudo certinho. Vamos definir o campo de matrícula como chave primária. Então, primary key.
eu não vou colocar aqui preenchimento auto-incremental, certo? Eu vou querer que a pessoa passe o valor do código. Se eu vou controlar por sistema, se eu vou fazer um select para ir lá no banco pegar o último cadastrado, isso aí é tudo depois, certo? Eu vou definir aqui que tem que ser passado o campo. Primary key, e aí eu vou colocar aqui, opa, não é código, né? É matrícula, tem que colocar o nome do campo. Ó. Então, se é mate, lá tem que colocar mate aqui. Fechei o parênteses, né? Aqui do campo. Tem que fechar esse parênteses aqui também, que é da tabela, e colocar ponto e vírgula. Se tiver tudo certinho aqui, na hora que eu der um Enter, ele vai falar que a carry está ok. Ó, carry ok. Porém, não foi afetado nenhuma linha, né? Zero rows affected, porque não estou inserindo nada. Simplesmente aí eu estou criando uma tabela. Então, criei. Tá, eu quero ver se a tabela está criada mesmo. Eu posso dar um comando aqui, ó, show tables, para ele me mostrar as tabelas do banco. Ó, só tem uma tabela criada aqui, ó, tá vendo? Tables in aula 8. Aula 8 não é o nome da nossa base? Beleza, ele está falando aqui, ó, as tabelas na base aula 8 são essas aqui. Então ele listou, só tem uma. Aluno. Perfeito? Ah, eu quero, vamos supor que eu queira ver aqui os campos. Então eu posso utilizar um comando aqui que é o describe aluno. Describe espaço nome da tabela. Então ele vai falar aqui, ó, nome dos campos. Tá vendo? Esse campo que é chave, que é o mate. Os que podem ser nulos, ó. Então, matrícula não pode, nome não pode. Ah lá, o e-mail, yes, o e-mail pode. Você viu? Não foi preciso a gente colocar yes, nulo lá, né? A gente só omitiu, ele já está colocando aqui que você pode deixar ele nulo. Perfeito. Nós criamos a nossa tabela. Eu vou deixar um comando preparado aqui. Select asterisco from aluno, que é o único comando que nós vamos utilizar no banco, só para verificar se ele realmente inseriu um registro lá pelo nosso projeto do NetBeans, tá bom? Ó, vou dar um Enter aqui, tá vendo que a tabela está vazia. E aí, qual vai ser o nosso trabalho? A gente vai lá para o NetBeans, vamos criar o projeto aqui, vamos fazer todas as configurações, escrever o código inteiro e na hora de executar, a gente vai executar e vai vir aqui no banco. Ah, beleza. Então vamos ver se ele realmente cadastrou. Seta para cima, select. E aí ele vai ter que, ao invés de mostrar que o banco está em branco, ele vai ter que mostrar o registro que a gente colocou lá no projeto. Perfeito, pessoal. Bom, então eu vou dar um breve break aqui só para a gente assimilar essa parte mais aqui da explicação do que vai acontecer no projeto, né? Aqui dentro, aqui na parte prática, a gente simplesmente mostrei para vocês aqui que o SQL, né, que o MySQL está como serviço pelos services. Mostrei que como é que você faz para entrar na ferramenta, no client. E aí criamos uma base, logamos nessa base através do use, não pode esquecer de colocar o use lá. E dentro dela, criamos então essa tabela aqui com 6 campos, tá? Eu já volto.
Certo, voltando então, vamos começar então a parte do NetBeans, beleza? Vamos criar o nosso projetinho lá. Vamos lá? Bom, aqui vou criar um projeto novo, estou com o NetBeans aberto aqui. O NetBeans pode ser qualquer versão, beleza? Só por questões de informação, eu estou utilizando aqui nessa máquina a versão 7.3.1. Se você for baixar o NetBeans hoje, se eu não me engano, está na versão 8.0.2, tá? Pode baixar essa daí, não vai mudar muita coisa e você vai conseguir executar esse exemplo aqui sem problemas, tá? Então vamos começar então, vamos criar um projeto novo. Primeiro vamos falar aqui onde a gente vai salvar ele. Eu tenho duas partições aqui nessa máquina, o Drive C e o Drive B, tá? Eu vou jogar aqui no Drive B, que é, se eu não me engano, acho que é o SSD aqui. E aí eu vou criar uma pastinha aqui já, ó, com o nome de Hibernate. Então tá vendo aqui, ó, Drive B, né? Eu tenho aqui Hibernate, eu vou salvar aqui. Tá? Então esse é o caminho, a localização do meu projeto. Vou até dar um Ctrl C aqui. Opa! Vou até dar um Ctrl C aqui porque eu vou colocar lá na localização depois, né? E vamos lá para o NetBeans. Padrão de qualquer ferramenta, arquivo, novo, projeto. Vai abrir aqui a caixa de diálogo. Aqui você não vai se preocupar com o Hibernate ainda, você vai criar uma aplicação simples, lembra? Isso aqui estava no primeiro slide lá da nossa aula de hoje. Então você tem acesso ao seu ambiente aí, você pode olhar lá, né, no seu Ava tem o PDF, tem os slides da aula também para você baixar, né? Então você consegue visualizar isso que eu estou falando também. Java, aplicação Java, tá? Olha só, a distribuição que eu falei para vocês, que é o Java SE, aplicação simples, tá? Selecionou, ou seja, não fiz nada, vou deixar aqui no que estava, Java e aqui aplicação Java. Vou clicar no próximo. Ele já está localizado aqui, ó, ele já colocou a localização para mim correta, né? Então, mas eu posso procurar aqui ainda, ó, Drive B, Hibernate, tá? Abrir, tá ali, ó. Então colocou a localização que eu tinha copiado lá no, estava na minha área de transferência, estava no meu Ctrl T, né? Aqui eu posso trocar o nome do meu projeto, vamos fazer isso. Vamos colocar o nome aqui da disciplina agora. Programação Web 2, PW2 é o nome do meu projeto. E aí eu quero deixar aqui marcado para ele criar a classe principal. Se eu não quisesse, né, eu poderia deixar isso aqui desmarcado, ele ia criar um projeto sem classe. E aí eu vou lá, crio uma classe, coloco o main e transformo ela como principal. Mas como ele já tem essa facilidade, vamos aproveitar, né? Vamos usá-la. Então, colocou aqui PW2, que é um pacote que ele vai criar, e dentro desse pacote ele vai criar a classe com esse nome. Eu não quero esse nome, tá? Eu vou colocar um outro nome aqui, vamos colocar Hibernate nessa classe aqui, tá? Ó, Hibernate. Tá? Então vai criar uma classe com esse nome aqui que vai ser a nossa classe de teste. É a classe que vai ter o método principal, ou seja, quando eu executar o projeto, ele vai executar o método main dessa classe aqui. Já vou mostrar para vocês já. E vou clicar no finalizar. A partir daí ele vai criar um projetinho para mim. Ó. Tá aqui. Aqui eu tenho vários projetos, ó, tá vendo? Nessa máquina. E ele criou aqui o PW2. E eu vou transformar esse projeto como principal. Definir como projeto principal. O que é isso? Ó? Porque quando eu tenho vários projetos aqui, ele não sabe qual é o principal. Aí eu vou aqui na ferramenta e clico no executar aqui, tá vendo? Né? Que seria o F6. Mas olha só, se eu colocar o mouse aqui, ele fala para mim, executar o projeto principal. Então como é que eu faço para saber quem que é o principal? Eu quero que esse que nós criamos aqui seja. Ok? Eu quero que ele seja o projeto principal aqui de todos esses outros. Então, o que eu fiz? Dei botão direito aqui nele e coloquei lá, definir. Cadê? Sumiu daqui já? É que como ele já está definido, ele não vai mostrar, né? Mas a opção é essa aqui mesmo. Vamos clicar em outro aqui para mostrar para você. Ó. Ah lá, definir como projeto principal. E aí ele vai ficar em negrito. Olha só que legal, ó. Ele é o único que está em negrito. Esse daqui não está, o outro também não. Beleza? E aí, quando eu der um F6, ele vai executar esse cara aqui. Vamos dar uma limpada aqui nessa classe, ó, tirar aqui os comentários. Isso. Eu vou apagar esse cara aqui. Tá vendo? A classe Hibernate, que ele criou para
para nós e aqui o método main. Então vamos testar para ver se a gente está executando realmente o projeto principal. Vou dar um system out aqui. Ó, o comando é esse, né? System.out.println, abre e fecha parênteses, abre e fecha aspas, ponto e vírgula. E aqui você vai escrever o que você quer que seja mostrado na tela. Mas, como toda ferramenta, existem as facilidades. Então aqui no NetBeans, SOut tab. Pessoal, isso tudo, né, nós já vimos, por exemplo, na disciplina que eu ministrei para vocês, que foi Programação Orientada a Objetos. Beleza? Então, somente fazendo uma revisão, por isso que eu estou indo um pouco mais rápido aqui, não estou dando muita importância, porque tudo isso eu mesmo a gente já viu juntos, né? Nós já vimos isso aqui juntos. E aí vamos testar aqui, vou colocar Programação para o Web 2, aula 8. Ó, F6, então ele vai me retornar aqui a saída e realmente mostrou o texto, né, que eu coloquei ali dentro do nosso comando de saída, programação para o Web 2, aula 8. Então, trata-se desse projeto mesmo que nós estamos trabalhando. Então, vamos começar a colocar a mão na massa agora. A gente não vai terminar esse projeto, mesmo sendo simples, né, eu falando para vocês aí. Então, vamos começar a criar as configurações do nosso projeto, as configurações do Hibernate. Agora, a gente vai começar a colocar o componente. A primeira configuração, primeiro, onde você vai fazer isso aí? Dentro do projeto aqui, ó, tá? Em qual lugar, certo? Vamos clicar aqui sempre com o botão direito nesse pacote aqui, ó, pacotes de códigos fontes. Então, sempre você vem aqui e clica com o botão direito. Perfeito? Aí eu vou aqui no novo e ao invés de selecionar uma classe Java, que geralmente a gente faz, né? Ou então um JFrame aqui para você trabalhar com tela, com interface, com projeto desktop, né? Eu vou lá embaixo e vou selecionar a opção Outros. Então, para as 4 configurações a gente vai fazer esse caminho aí, beleza? Repetindo, ó. Botão direito aqui no pacote de código-fonte, novo, opção Outros. Abriu, clicou ali, ele vai abrir uma outra caixa de diálogo, aonde sim você vai selecionar agora, olha só, o Framework Hibernate. Agora que ele vai aparecer aqui pra gente, tá vendo? Selecionei ele, é a tela que eu mostrei para vocês nos slides. Olha as configurações aqui, ó, já estão aqui. Então, a assistente de configuração do Hibernate vai ser a primeira que nós vamos criar. A segunda, engenharia reversa. A terceira, pojo de dados. Tá? E a quarta, o Hibernate útil. Então, nós não vamos trabalhar com esse cara aqui, ó, assistente de mapeamento. Beleza? A primeira, então, assistente de configuração do Hibernate. Selecionei. Vamos lá de novo. Ó, selecionei ela ali, assistente de configuração do Hibernate. Ele vai colocar uma descrição do que ele faz. Ó, cria um arquivo de configuração, hibernar com a extensão ponto. Ele está saindo para mim ali. De novo, selecionar o cara ali, isso. Vamos clicar no próximo aqui, antes que ele me perca ali de novo. Aí, próximo. Ok, então ele vai criar um arquivo aqui com a extensão .cfg. Colocou o nome do meu projeto, né? A pasta, então a pasta vai ser essa daí mesmo, a src que eu tenho dentro do projeto. Aqui só para a gente visualizar, ó, lá no diretório que nós salvamos aqui, ele criou uma pastinha com o nome do projeto e aqui dentro tem os arquivos. A pasta que ele selecionou ali, ó, foi essa, é o src, já tem aqui o pw2 e já tem a classe principal, que é o Hibernate Java. Tá vendo aqui? Tá aqui já. Voltando. Vamos lá para o projeto. Isso. Aqui, pessoal, não é necessário mudar nada. Deixa do jeito que está aqui e clica no próximo, tá? Então, você não precisa fazer quase nada aqui de mudanças. Agora, a gente vai trabalhar, olha só, selecionar código-fonte de dados. Código-fonte que ele fala aqui é a base de dados, ó. Conexão, né? Conexão, banco de dados. Então, você vai clicar aqui e vai selecionar. Ó, é um campo de lista aqui. Eu tenho algumas conexões que eu já fiz. Então, eu vou numa nova, que nós criamos a base. Qual que é o nome da nossa base mesmo? Aula 8, né? Era isso? Aula 8. Vamos colocar aqui nova conexão de banco de dados. E aí eu tenho aqui o driver, ó.
Eu vou clicar aqui novamente na seleção, não é essa aqui que eu quero, né? Não é Derby. Eu vou clicar aqui e ele vai me trazer aqui o MySQL conector, tá? Então, é o banco que nós estamos mexendo. Você viu que legal? Ó? Quando eu paro o mouse em cima aqui, ele me traz string de conexão com os parâmetros vazios, ó. Tá? Então, pode ver que ele não tem ali o banco ainda, ó, a base, né? Mas ele já trouxe alguma coisa. Então, vamos lá. Selecionei esse cara aqui para mim. MySQL Connector Drive e vou clicar no próximo. Ele vai colocar aqui, olha só, ele está colocando aqui o arquivo de conexão que ele vai usar, que é um .jar, ó, conector do MySQL com o Java, é específico. Vou clicar no próximo lá. E aqui eu vou ter que mexer, certo? Porque ele já vai colocar uma string de conexão aqui, ó. Se eu clicar no testar conexão, provavelmente ele vai me dar um erro aqui, tá vendo? Não é possível estabelecer a conexão. Qual banco ele está tentando conectar aqui, ó? MySQL. Ali nós temos que colocar o nome do nosso banco. Agora eu não lembro se era aula 08 ou aula 8. Então, vamos lá no banco e vamos verificar. Qual é o nome do nosso banco mesmo que nós criamos? Lá em cima. Ah lá, Create Database, aula 8. Tá vendo? Não tem espaço e nem zero. Então, é aula 8. Então, vamos lá. E vamos colocar aqui, ó. Aula 8. O nome do usuário padrão do MySQL, que eu não alterei, é root mesmo. Só que ele tem senha. Se eu clicar no testar conexão, ainda, ó, mesmo colocando a base certa, vai dar erro, eu acho lá. Deu erro. Então, agora vamos colocar a senha lá que eu falei, que é professor. Vamos testar a conexão. Opa, agora passou. A conexão bem sucedida. Maravilha. Vamos clicar aqui no... Deixa eu ver. Não, tem que clicar no próximo de novo. Isso. Ó, beleza, aqui está feito. Vou clicar no finalizar. Finalizar. Ele voltou para cá e finalizar também. Isso, maravilha. Então, o que aconteceu aí, ó? Deixa eu só colocar um suportezinho aqui. Perfeito. Ó, aqui no slide também falava que você tinha que trocar o valor da propriedade ali para thread, lembra? Então tá aqui embaixo, ó, nas propriedades diversas, certo? Então tinha um slide lá falando que você tinha que mexer aqui. Aí eu falei, ó, clica no botão adicionar e onde estava GTA, lembra que eu falei isso aqui? Você vai colocar para thread, beleza? Então você tem que mudar aqui o valor da propriedade para thread para ele conseguir então conversar ali com o nosso Hibernate de maneira correta. Colocou thread ali, eu vou dar um OK. Essa configuração aqui está feita, tá? Então a primeira configuração nós fizemos, o primeiro arquivo. Vamos dar uma olhadinha aqui no código-fonte, ó. Olha só que legal, ele dá então o resultado em XML também. E aqui ele vai colocar, olha só, ó, o usuário, root, olha a senha que eu falei para vocês que é professor, ele coloca escancarado aqui agora, né? O nome da base, ó, aula 8, então tá tudo aqui, certo? E aqui no design ele volta ali para a propriedade, beleza. Aqui no projeto, ó, ele colocou esse arquivo aqui, que é o arquivo que você está vendo do lado aberto aqui, Hibernate cfg.xml. Tirei o zoom aqui um pouquinho. Aqui eu posso fechar. Vamos salvar tudo? Salvar tudo. Isso. E lá em cima eu posso fechar esses caras aqui, ó. Não vou mais usar, não vou mais trabalhar com eles. Essa classe principal, eu ainda vou. Vamos executar para ver se alterou alguma coisa? F6. Ó, beleza, não mexeu nada, está funcionando. Vamos para a segunda configuração, então. Botão direito aqui, no pacote de códigos fontes, novo, outros, né? Sempre aqui a gente vai. Selecionou o Hibernate e vamos para a segunda configuração, que é assistente de engenharia reversa do Hibernate. Tranquilo? Esse assistente cria um arquivo de engenharia reversa hibernar com a extensão revenge.xml. Ele está fazendo alguma coisa de estranho aqui. Vamos lá de novo. Novo, outros. Selecionei o Hibernate. Assistente de engenharia reversa. Isso, vamos clicar aqui no próximo logo. Beleza. Essa configuração não é preciso mexer em absolutamente nada. Qual o seu trabalho aqui de manutenção? 0, tá? Deixa do jeito que está. Ó,
escolher o tipo de arquivo, nome e localização, tá tudo certinho, tabela de banco. Tá? Então, agora que você vai selecionar a tabela, ó, vou clicar no próximo aqui. Olha só que legal, ó. Como é que ele sabe o banco? Porque nós já colocamos na outra configuração, nós colocamos a base lá, lembra? A aula 8, colocamos a senha, ele conectou. E aí ele trouxe as tabelas que nós temos lá dentro. Ó, aluno, tabela de aluno, tabelas disponíveis, aluno. Se você tiver com dúvida, né, é só ir lá no banco e colocar aqui, ó, Show Tables, olha lá, aluno. É essa tabela que ele está mostrando. Tabela de aluno. Olha lá. Show Tables, mostrou aluno. Então é a única que ele vai mostrar ali, concorda comigo? Vamos lá de novo. Aí, ó. E aí você clica aqui no adicionar. Então você vai passar aqui para as tabelas selecionadas. Tem que colocar a tabela aqui, ó. Então clicou no adicionar, ele vai trazer para cá. Aquela opção que eu falei, ó, incluir tabelas relacionadas, né? Deixa ela marcada. Não vai influenciar muito porque nós só temos uma. E vou clicar no finalizar. E aí nós concluímos a segunda configuração. Ele já salva automático, ó. Tá aqui certinho. Vou fechar esse cara aqui também. Observem agora aqui que no meu projeto eu tenho duas configurações feitas já. A primeira e a segunda. Vamos para a terceira agora, onde nós não vamos mais colocar aqui dentro desse pacote, tá? Nós vamos criar outro pacote. Como que está o nosso projeto por enquanto? Ó, eu tenho um pacote aqui com as duas configurações, certo? E outro pacote com a classe principal, que é que nós escrevemos aqui esse texto, Programação para o Web 2, aula 8. Agora eu vou criar uma outra configuração que eu vou colocar em um outro pacote, tudo bem? Clico aqui no pacote de códigos fontes, novo, outro, sempre selecionando aqui a opção outros, tá? E aqui na categorias Hibernate. E aí vamos para a terceira configuração, que é os arquivos de mapeamento do Hibernate e pojos de banco de dados. E aí eu já vou clicar aqui no próximo para ele não bagunçar aqui, ele está com um problema, eu acho, né? Não dá para saber se é da máquina, se é do NetBeans, se é do componente, são várias variáveis, né? A gente trabalha com TI, a gente sabe muito bem o que é isso. Bom, fomos aqui para a tela, ele está dando uma crítica para mim aqui para eu fornecer o pacote, justamente porque eu disse que nós vamos colocar isso aqui num outro pacote, né? Então aqui, o pacote. Eu posso selecionar, eu poderia colocar nos mesmos pacotes que estão lá? Sim, mas eu quero criar um outro. Então eu vou dar o nome do pacote que eu quero aqui, ó, Pojos, certo? Escrevi ali Pojos no pacote e vou clicar no finalizar. Não clicou? Vamos clicar de novo. Aí, agora sim. Isso, veio a configuração para cá, tá certinho também, já tá salva, tá? Vou fechar ela aqui. Fechei a classe. E aqui, o que ele fez? Ó, olha lá. O pacote que eu informei lá, ele criou, tá vendo aqui, ó, Pojos, criou esse pacote para mim. E aqui dentro ele colocou dois arquivos, tá? O arquivo que nos interessa é esse arquivo aqui que eu falei, que é a classe bin. Lembra que eu falei, ó, aqui é que ele vai tratar do encapsulamento, certo? Pode mostrar um pouquinho o slide, por gentileza? Olha lá, tá selecionado o slide lá, ó, e ali embaixo, bem na mão do Antônio ali em vermelho, ó, tem os gets e sets, que eu falei que nós íamos trabalhar com o encapsulamento, beleza? Pode voltar aqui para o Note, por gentileza, só para situar você, tudo bem? Então, o que vai ter nessa classe aqui? Ó? Vou clicar duas vezes. Vai ter a nossa classe bin com os atributos privados, ó. Então, são todos, para cada campo da minha tabela, lembra que nós criamos a tabela com esses campos aí? Ó, matrícula, nome, e-mail, cidade, UF. 1, 2, 3, 4, 5, são 5. Não está faltando um, não. Matrícula, nome, e-mail, cidade, UF. Sempre quando a gente fica em dúvida, vamos lá no banco, vamos dar um describe. Não, são 5 mesmo, né? Mate, nome, e-mail, cidade, UF. Em algum momento da aula eu falei que eram 6, né? Então, desculpem pelo equívoco aí, são 5 mesmo. Ó. Matrícula, nome, e-mail, cidade e UF. Tirada a dúvida, tá certinho. Então, ele criou nessa tabela aqui que nós chamamos a tabela de bin, né? 5 atributos, criou um construtor aqui vazio, tá vendo? Public aluno, um construtor passando os campos que são obrigatórios, pode ver que o e-mail não está aqui, tá vendo? E outro passando todos os campos, inclusive o e-mail que não é obrigatório. Então tem 3 construtores, né?
tá? Isso já é padrão do componente, não tem como você controlar isso, certo? Criou aqui. Aí depois que criou, não preciso mais desse, eu não quero, por exemplo, esse construtor. Você pode vir aqui e apagar, normal. E aí, o que eu falei, os métodos públicos. Então, get matrícula, set matrícula, get nome, set nome e assim por diante. Essa historinha aqui, vocês já sabem, o conteúdo já visto aí no semestre passado. Então, fez para a gente a terceira configuração, vou fechar aqui, que é o posto de dados. Falta só mais uma, vamos para ela. Botão direito aqui em pacotes de código-fonte. E eu também vou criar esse arquivo de configuração em um outro pacote. Tá? Então, vou ter mais um pacote ainda aí. Novo. Lá embaixo, outros. Cliquei no outros ali. Cadê? Aqui, ó, Hibernate. E aqui vamos para o último, que é o Hibernate Util. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o responsável por criar, então, a seção. Ó, ele fala aqui da seção, objetos da seção, tá? Então, selecionei ele. Vamos clicar no próximo. Maravilha. Olha aqui, ó, advertência. Altamente recomendado que você não coloque classes Java no pacote. Beleza. Vamos criar um pacote novo aqui, né? Nome da classe. Vou deixar essa classe mesmo. Inclusive, eu vou até selecionar aqui, vou dar um Ctrl C, porque nós vamos precisar escrever o nome dessa classe agora no arquivo principal, na nossa classe principal, tá? Então, copiei ali. Aqui eu não preciso mexer em nada. Vou colocar não, tem que colocar o pacote aqui, ó. Vamos criar o pacote, dar o nome do pacote de util. Beleza? Finalzinho dá o nome da minha classe aqui, ó. Util, pacote util. Ok. Vou clicar no finalizar e o nosso projeto está configuradíssimo, tá? Para funcionar. Agora falta programar as poucas linhas de códigos que eu falei para vocês para ele funcionar. Então, o que ele fez aqui, ó? Criou mais um pacote colocando aqui o new util Java. E dentro dessa classe, o que ele tem aqui que eu falei para vocês? A nossa section factory. Ó, vamos controlar então por seção. Essa é a classe que vai ser responsável pelo tráfego das informações. É ela que vai controlar. Ok? E aí nós vamos utilizar esse método aqui, ó, que é o getSectionFactory. Ele vai retornar então a seção corrente, a seção aberta, para que por meio desse framework do Hibernate nós consigamos então fazer uma inserção no banco, na nossa base a aula 8, na nossa tabelinha aluno. Bom, vamos dar mais um rápido momento aí, né? Só para a gente assimilar e eu já volto agora. Só falta programar a classe principal, tá? Então será rápido. Eu já volto.
Vamos lá, então, voltando para a gente finalizar o nosso projeto. Pode ir lá para o Note, Isabela, por favor. Ok, bom, aqui então, o que vai acontecer? Já estou na classe principal, lembra que nós trocamos o nome dela, né? Não é principal, é Hibernate.java. É essa classe aqui que está aberta, que tem o nosso System Out lá que nós fizemos com o nome da disciplina. Então aqui, primeira coisa que eu vou fazer é instanciar a classe Bean, certo? Vamos instanciar aqui a classe Bean. Qual é a nossa classe Bean? A classe do aluno. Então, a classe aluno. Aluno, vou colocar aqui um objeto para a classe, pode ser aluno mesmo. Então, vou instanciar essa classe. Ó, perfeito. Ela está em outro pacote, né? Ó. O pacote, agora a gente vai importar, tem que importar tudo, porque nós estamos nesse pacote, a classe aluno está aqui, ó. Então, ele pede importação, ó. Adicionar a importação para Pojos. Olha lá, Pojos alunos. Pacote Pojos aluno. Beleza, importou a classe ali, não deu mais crítica. O segundo passo é passar um valor para cada método set, né? Então, a gente vai já colocar aqui o aluno que a gente vai inserir. Objeto aluno, ponto. Set, olha lá, o primeiro atributo, matrícula. Vamos colocar aqui a matrícula 5497. Beleza? Número de matrícula que ele vai colocar para esse aluno ali. O próximo ali, set, Ctrl barra de espaço, ó, nome. Vou colocar o nome aqui, Macedo. E assim por diante. Depois do nome era e-mail, né? Na ordem que a gente fez lá. O e-mail não precisava passar, mas vamos passar todos, certo? E-mail. Vamos colocar e-mail aqui. macedo.instituição@croton.com.br. Certo? Macedo.instituição. Beleza, esse e-mail aí. O próximo, aluno.set.cidade. Olha lá, vamos colocar aqui da cidade de Londrina. Perfeito. E o último que faltou é o do estado, que é a unidade federativa. Lá de Londrina, então, fica no Paraná. Beleza, feito isso aí, agora o que teria que fazer, né? Teria que ter o insert aqui para pegar cada um desses caras e gravar. Ao invés disso, nós vamos trabalhar com a Section Factory, que está lá dentro da nossa classe, olha lá, dentro do nosso pacote util, na classe New Hibernate Util. Então, como é que eu vou fazer aqui para criar uma sessão? Ó, Session. Vou criar uma Session aqui, com o nome de S, né? Ele já vai dar uma crítica, eu já vou colocar o import da sessão lá em cima. Ó. Deixa eu ver, não é esse cara aqui. Deixa eu apagar de novo aqui, colocar de novo. Session S. Igual. Declaração. Não era esse cara aqui que eu queria ainda. Tá, vamos colocar aqui o nome da classe. Lembra que eu dei um Ctrl V, um Ctrl C lá? Eu vou dar um Ctrl V aqui, que era o nome da classe que eu tinha copiado, né? Vamos ver se agora ele vai deixar o... Isso, ó. Agora eu vou importar a classe, né? Adicionar importação aqui para a classe. Perfeito. Lá em cima ele colocou aqui, ó. Útil, New Hibernate Útil. E agora eu vou colocar aqui, vou tentar pegar o método já, que é o getSectionFactory. Lá na classe, eu tenho um método aqui, ó. getSectionFactory, tá vendo? Esse cara que eu vou tentar pegar aqui agora, na classe principal. New Hibernate Util, ponto, olha lá, getSectionFactory. Ele já veio, né? Nem preciso reescrever ele, vou dar um Enter. E depois eu tenho que pegar a seção corrente. Então, ponto getCurrentSection. É esse cara aí que eu tenho que selecionar. Coloquei ali, ponto e vírgula. Beleza, já não me deu nenhuma crítica, sinal que a nossa linha de comando aqui, a nossa section, ele conseguiu instanciar, né? Pegamos lá do método dentro da classe que está no pacote util, que faz o controle do tráfego dos dados. Já tinha explicado. Agora, olha só,
3 linhas de código, nada mais do que isso. É fácil? É muito fácil, tá? Porque são 3 linhas ainda curtas. Olha só. A seção que nós criamos foi S, tá? Eu vou colocar aqui S, ponto. 3 coisas que eu tenho que fazer. Primeira, iniciar a transação. Segunda, salvar a classe, né? Aluno, que já tem tudo setado aqui em cima, ó, certo? Através dos sets. E terceiro, comitar a transação. São essas 3 linhas. Então a primeira já estava até aparecendo, estava na cara ali, ó. Begin transaction. Selecionei. Ponto e vírgula. A segunda é esse ponto, olha só que comando mais fácil, ó, save. É esse cara aí, ó, save. E entre parênteses, ou seja, no parâmetro, você vai passar o objeto da classe bin. Ele vai até... Não, ele colocou outro aqui. A classe bin é o aluno. É esse objeto aqui, ó, da classe aluno. Que você passa lá, como parâmetro aqui no save. E aí, esse ponto, vamos comitar, né? Vamos pegar a transação aqui, get transaction. Ó, se você deixar assim, não vai funcionar, tá? Porque você tem que comitar. Então, vai faltar aqui, ó, o ponto commit. Ó, aí sim, aí ele vai efetivar a gravação no banco pra gente. Ok? E acabou, pessoal. Olha só que bacana. Tá aparecendo aqui propaganda. Acabou. Vamos testar agora. Então, o que eu vou fazer? Vamos lá no banco, vamos deixar paralelo aqui aberto e eu vou dar um seta para cima aqui, vamos dar um select, ó. Tá vazio ainda. Vamos executar aqui o nosso projeto. F6. Ó. Executou. Construiu a minha aplicação. Provavelmente já passou por aqui tudo. E vamos ver se ele inseriu no banco. Então, ó, tô aqui no banco. Seta para cima. E o nosso aluno tá lá, ó. Matrícula 5497, nome Macedo. O e-mail, né, que eu criei lá, macedo.instituição@croton.com.br, cidade de Londrina e estado do Paraná. Ok? Vamos fazer mais um exemplinho aqui. Vamos colocar aqui agora a matrícula 6000. Vamos pegar aqui o nome do Dorival. Vamos substituir só aqui o e-mail por Dorival, também .instituição@croton.com.br. Vamos colocar aqui que o Dorival está lá na cidade de Valinhos. Cidade, né, estado de São Paulo. Só que agora eu vou fazer um teste, ó. Eu vou fazer aquilo que eu falei para vocês. Eu vou tirar aqui o commit. Certo? E vamos ver se ele vai inserir o professor Dorival no banco para a gente, tá? Então, o que eu vou fazer? F6, ó. Ele vai executar de novo. Executou. Beleza? E aí eu vou dar uma seta para cima. E tá vendo aí que não tem o Dorival no banco, ó, somente está o 5497. Beleza? Vamos ver se ele está passando por aqui agora? Vamos depurar o código. Então eu vou colocar um breakpoint aqui na primeira linha da transação. Isso. E vou debugar. Vou dar, de novo, e vou dar um Ctrl Shift F5. Certo? Vou fazer um teste de mesa aqui pelo NetBeans. Vamos lá. Ele vai parar. Quando ele chegar, ele vai parar. Isso. Parou ali, ó. F8. Então, realmente, ele está passando por aqui, ó. F8, F8, F8. Certo? Ele passou por aqui. Vamos lá no banco. Mas não está inserindo. Isso prova, então, que eu preciso comitar. Vamos dar um stop. Vamos alterar aqui agora. Vamos colocar a linha correta, ó. Ponto commit. Beleza? Então, agora é para funcionar. E vamos depurar de novo, que agora eu quero fazer o teste com você para ver onde realmente ele está comitando, né? Onde realmente ele está inserindo o registro no banco. Novamente, eu vou debugar, né? Eu vou executar pelo debug, que é Ctrl Shift F5. Ele vai debugar para mim e vai parar aqui de novo, ó. Então, eu vou abrir aqui o banco paralelo. Isso. E vou executando aqui os dois. Vou tirar só um zoom aqui, ó. Aí. Beleza. Vou puxar mais um pouquinho para cima. Aí, perfeito. Então tá nessa linha aqui, tá? Ele não executou essa linha que está no verde ainda. Vou dar um select no banco aqui, ó. Ó, pode ver que não tem o Dorival ainda. Vou dar mais um F8
Ó, ele já startou a transação. Pode ver que a linha verde desceu ali para o save, mas ele não executou o save ainda. Voltei no banco, seta para cima, select asterisco from aluno. Ó, não está aparecendo o professor Dorival ainda. Vamos lá para a aplicação. Vou dar mais um F8. Ó, agora ele já fez o save, certo? Então, o save ele já fez, mas ainda não comitou. Está nessa linha aqui, ele não executou essa linha aqui que está marcado, né? Que está com a seta que está no verde. Vamos lá na base de novo. Seta para cima. Ainda não está aparecendo o professor Dorival. E agora eu vou dar mais um F8 para ele executar a linha que tem aqui o commit, né? Que tem o que nós colocamos com get transact, mas já tem o commit também, ó. F8. Pronto, ele já executou essa linha. E agora eu vou no banco, vou dar uma seta para cima, para ele executar novamente o select. E aí o Dorival já está incluído na tela, já está incluído no banco, né? Então tá aí, ó, Dorival, matrícula 6.000 e assim por diante. Perfeito? Vamos parar aqui. Para a gente finalizar, vamos colocar uma mensagem aqui e mostrar alguma coisa do banco, né? Ó. Vamos dar um S-Out. Isso. E aí eu vou colocar aqui, ó, registro, ou aluno, né? Aluno inserido com sucesso. Certo? E aí eu quero mostrar aqui, por exemplo, a matrícula e o nome do meu aluno. Como é que eu faço isso? Bom, eu tenho aqui acesso à classe BIM através do objeto aluno, não tenho? Se eu colocar aqui ponto set, eu não coloquei todos os sets aqui para passar os valores, né? Então, o set ele vai fazer o quê? Por exemplo, ele vai pegar o nome do professor Dorival aqui, perfeito? E vai passar lá para o atributo privado da classe aluno, ó. Ele vai gravar nesse cara aqui. E quando eu quiser recuperar o nome daqui, aí eu vou pelo get. Se eu executar o get, olha só, o get nome, o que ele faz? Ele retorna o nome do aluno para mim. Beleza? Então, voltando lá na classe, se eu colocar aqui, então, o get, ele vai retornar, não vai? Ó, get o quê? Get, vamos pegar a matrícula e vamos pegar também o nome, ó. Certo? Vou fazer o seguinte, vou gravar cada um aqui numa variável. Vou criar aqui mesmo, tá? A matrícula era inteiro, então, ó, int. Vou criar uma variável aqui que chama-se mat, tá? E o nome, ele é string, né? Texto. Então, eu vou criar uma outra variável aqui com o nome de nome. Aí. E aqui, antes de colocar essa mensagem, eu vou mostrar a matrícula mais um tracinho, mais o nome do meu aluno e mais essa mensagem aqui. Tá? Então, estou concatenando. O que ele vai mostrar na mensagem? A matrícula, certo? Depois ele vai mostrar esse texto aqui, que é esse tracinho, o nome do meu aluno e depois essa mensagem aqui, aluno inserido com sucesso. Vamos trocar aqui, porque senão ele não vai gravar, porque vai repetir a chave aqui, né? Vamos colocar outro código agora. Então, vamos colocar a matrícula 9.768. Vamos colocar aqui a professora Adriane agora. Vamos colocar aqui o nome dela também. Adriane. Beleza. E vamos colocar aqui Salvador, Bahia. Né? Vamos lá. Paparanapapá. Ok, agora é só executar e ver se vai funcionar. F6. Perfeito. Ó, colocou o nome da matrícula, o nome do aluno, que é Adriane, e aluno inserido com sucesso. Para a gente finalizar a aula, eu vou lá no banco, vou dar uma seta para cima e vou mostrar aqui para vocês que o nome da professora Adriane, né, está inserido com sucesso na nossa base, no nosso banco. Perfeito, pessoal. Bom, me despeço por aqui, né, de vocês. Foi um caminho longo aí percorrido, 8 aulas com você aqui. Espero que você tenha aprendido
bastante coisa interessante aí. Espero que você tenha revisado também alguns conteúdos importantes, tá? Fixado e sempre incentivando você aí a cada vez mais, né, estudar, se aprofundar nos seus conhecimentos. No próximo semestre estamos de volta, tá? Um grande abraço, um grande final de semana e até a próxima.